Quem não gosta de uma boa história? Todos nós gostamos, mais ainda quando quem narra a história, o narrador, seja ele observando uma voz em primeira pessoa, uma voz em terceira pessoa, nos faz ingressar no mundo da narrativa. Por essas e outras coisas é que a literatura é mágica. Muitas vezes ela nos permite, por alguns instantes, por um breve momento ou um longo momento, viver uma personalidade, viver uma essência, viver um sopro de vida que não temos. Contar uma história, contar um caos, é parte do processo que é pré-histórico, é antigo, é histórico, se você assim quiser, ou seja, sempre se contou. E como gostávamos e como gostamos daquele senhor de barba branca ou daquele senhor mais idoso, de pele enrugada, mas tão querido, que faz com que sentemos no colo e diga assim: essa é uma história interessante. Um vovô ou uma vovó, que tal aquela senhora simpática que nos dá aquele abraço apertado, que muitas vezes segura em nossa mão tremendo, mas que conta lindas histórias. Literatura viva para você. E eis que o professor Marlos há de trazer os momentos, as estéticas da boa literatura. Boa aula, nosso querido amigo, nosso querido aluno, aluna do Projeto Eureka. Espero que os seus vestibulares estejam sendo os melhores possíveis, porque a literatura é viva e se fará presente na academia também. Olá você, é o Projeto Eureka na TV Paulo Freire, trazendo a boa literatura. E a literatura que fecha a primeira fase do modernismo, de 1922 a 1930, e já antevê a grande e madura geração de 30, a geração de poetas contundentes em nosso cenário da literatura. Mas antes de chegarmos a 30, falemos a respeito de Manuel Bandeira. Sim, Manuel Bandeira, o poeta sensível, irônico, apaixonado pelas prostitutas, mas sobretudo apaixonado pela vida. Embora a vida aos 18 anos lhe fosse até certo ponto cruel. Sim, cruel porque ele queria ser arquiteto, a profissão era a herança do pai. Não foi possível. A tuberculose acercou esse poeta, dizendo-lhe aos 18 anos que ele tinha uma escavação no pulmão esquerdo e pulmão direito infiltrado. Ou seja, qual é a continuidade da sua vida, Manuel Bandeira? Praticamente nenhuma. Quantos meses? Perguntaram a ele. Olha, pode ser uma semana, um mês, quem sabe? Pois é, e se quem sabe se estendeu até os 20, até os 30, aos 40, aos 60, aos 70 e com 82 anos de idade, o poeta Manuel Bandeira falece. Nunca por causa da tuberculose, e sim por conta de um problema gástrico, de um problema intestinal que o levaria com 82 anos de existência, fazendo com que a nossa poesia ficasse mais rica com esse arquiteto das palavras, que teve uma raiz no parnasianismo. Aliás, ele bateria muito no parnasianismo na sequência, mas Manuel Bandeira foi um irônico da nossa terra, um poeta inconformado que antevia a chegada da indesejada das gentes. A iniludível para o poeta Manuel Bandeira é a morte. E ele escreve sobre a morte praticamente o tempo todo. Os seus poemas permeiam isso, como o poema do João Gostoso. Ah, João Gostoso era um entregador de feira livre, ele morava num barracão sem número. Um dia ele vai para aquele bar que tem número 20 de novembro. Depois ele bebe, canta, dança e se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas para morrer afogado. O poeta Manuel Bandeira é o poeta de Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Lá tem um processo seguro de impedir a concepção, tem alcaloides à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Manuel Bandeira, que muitas vezes, e nesse poema mesmo, pede, suplica e lamenta estar vivo. E quando tiver vontade de não viver mais, ele vai para Pasárgada, porque lá ele é amigo do rei. Sim, esse poeta ironizou a própria vida e brincou com a chegada da morte. Seus poemas são repletos de beleza, muitos deles uma beleza que se subentende através de uma, duas, de N leituras, pois sempre vale a pena. Assim, por exemplo, como o verbo te adorar, no qual ele disse que te adora, Teodora. Esta brincadeira com palavras também tipificou a figura de Manuel Bandeira, o grande poeta da primeira geração, que começa com Cinza das Horas e se estende em uma companhia agradabilíssima com os poetas da segunda geração do modernismo.
A segunda geração do modernismo dá sinal de vida com alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. E é exatamente através de Carlos Drummond de Andrade que teremos o grande poeta que personifica, que tipifica a geração do amadurecimento. São 6 poetas. Então, para você, estudante, colega professor que nos ajuda a orientar os discentes, o corpo discente. 6 poetas que valem a citação: Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes e, aqui no sul do Brasil, Mário Quintana. 6 poetas que mostraram, nas suas várias vertentes, a importância da literatura brasileira. Comecemos com Drummond. E aí, em Drummond, vale a pena pegarmos aqui um dos nossos exemplares. Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Esse livro é mesmo um enigma para aqueles que não conhecem a poesia de Drummond. Mas ele, a bem da verdade, se torna uma descoberta, uma revelação dos textos poéticos drummondianos. Comecemos pela luta com as palavras. Lutar com palavras é uma luta vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. E que tal, então, você pensar no mundo, mundo, vasto mundo? Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E melhor ainda, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Ah, sim, Carlos Drummond de Andrade, no poema de 7 Faces, o poema do gauche, do eu retorcido, inicia uma caminhada que o tirará, o retirará de Itabira e o levará a ganhar não só a vida no Rio de Janeiro, mas toda a vida poética neste país. E mais tarde ele dirá sobre Itabira: hoje Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói a saudade de Itabira. E agora um poema para você, vestibulando, para você, apaixonado pela literatura. Pense nesse poema, você que não gosta, porque já ouviu alguma vez alguém dizer assim: no meio do caminho tinha um vestibular. Tinha um vestibular no meio do caminho. No meio do caminho tinha um vestibular. Tinha um vestibular no meio do caminho. Jamais me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão castigadas. Jamais me esquecerei de que no meio do caminho tinha um vestibular. Tinha um vestibular no meio do caminho. No meio do caminho tinha um vestibular. O obstáculo da vida que Drummond coloca com aquela pedra que agora nós parafraseamos modestamente, não tirando o brilho da poesia, por favor, não se assuste com isso, mas revelando o quanto a poesia de Carlos Drummond de Andrade é maravilhosa. Você pode assistir, e vale a pena, nós fecharemos esse bloco com um pedacinho de O Caso do Vestido. Temos isso através de um filme. Tem algumas mudanças nesse lindíssimo poema, e desse poema retiramos 2 versos. E 2 versos que para a minha vida fazem sempre bem. Quando olhamos assim: o mundo é grande e pequeno. Tão simples isso, né? O mundo é grande e pequeno, e tão profundo. Por maior que sejam as nossas caminhadas, volta e meia encontramos alguém. E esse alguém pode nos ter feito bem, ou o contrário do bem. E isso se faz presente na obra, nesse poema, O Caso do Vestido. Acompanhe. Eu sei o mal que eu causei e quero que você me perdoe. Eu também conheci a dor. Eu amei Ulisses como jamais eu achei que eu fosse amar alguém. O que aconteceu depois eu não sei. Mas talvez você goste de saber que ele me abandonou para sempre. Não sei onde ele anda. Eu vim devolver o vestido que você me deu. A explicação de tudo tá aqui.